Olá, boa tarde. Começa agora aqui na AltV o programa Sob Nova Direção. Eu sou o Sérgio Albuquerque, sejam todos bem-vindos. Quem quiser mandar mensagem para nós aí, entra lá na nossa página do Facebook, que é facebook.com/Sob Nova Direção. Posta lá no inbox que a gente vai ter o maior prazer de responder para você. Bom, para as mulheres que nos assistem, o programa hoje vai ser especial. Ou seja, você muitas vezes precisa levar seu carro numa oficina. E aí? Aonde levar? Nem sempre você tem alguém disponível para te ajudar, ou seja, alguém na figura masculina. Então você tem que se virar sozinho. Você vai para o Google, pede para um amigo, não sei o quê, mas eventualmente você vai lá sozinho. E o que fazer se o mecânico disser para você que tem que trocar determinada peça do carro e custa R$5.000? Não sabe, né? Mas hoje você vai saber, porque nós estamos aqui com o Eduardo Anversa, que é o proprietário da Garagem São Paulo, lá na Barra Funda. Obrigado, Eduardo. Obrigado você pela oportunidade. Maravilha. E ele tem um programa lá, um projeto, na realidade, que chama-se, por favor, fale você. Clínica de Mecânica para Mulheres. Olha aí. Então, hoje nós vamos conversar aqui bastante sobre a clínica, falar um pouquinho desse perrengue que é quando uma mulher precisa de uma oficina e por que o Eduardo resolveu criar, de onde veio a ideia. Mas antes disso, vamos falar a história da Garagem São Paulo. Vamos contar essa história aí que é bem bacana, eu já conheço e quero que vocês também, nossos internautas, conheçam a história dele. Bom, a Garagem São Paulo nasceu, na verdade, por causa da minha paixão com automóveis. A minha formação é administração de empresa, não tem nada a ver com mecânica, mas cansei e resolvi trabalhar com aquilo, transformar em profissão o meu hobby, que era mexer com carros. E com uma proposta diferente de tudo aquilo que eu conhecia como oficina mecânica, fazer realmente um trabalho que as pessoas pudessem encostar os seus carros na minha oficina sem se preocupar em serem lesadas, em ter dúvida se aquele era realmente o defeito, se era aquela peça que precisava ser trocada ou não. Ao jeito que vai indo a coisa, parece que está dando certo. Tá? Eu acho que a proposta vai maturando, vai devagarinho, as coisas vão caminhando devagarinho, mas é muito sólido. A gente está 6, 7 anos já, é a nossa terceira mudança de espaço físico. Então a gente começou com 150 metros quadrados, foi para uma área de 350, estamos com uma de 800 hoje. Então acho que está dando certo e eu acho que a proposta está caminhando do jeito que a gente planejou. Subindo passo a passo, na realidade. Passo a passo, então, bem bacana. passo a passo. E realmente até, olha aí, ó, tem uma fotinho lá do seu espaço. Ó. Um belo casarão ali na Barra Funda. Bem antigo o prédio, a gente reformou, fez questão de manter a originalidade dele. Natural que nos adaptamos o prédio para as nossas necessidades, mas o que foi possível, você vê, o teto, o telhado, tudo foi mantido de 1939, eu acho que é essa Olha, construção. que bacana, então é uma construção vintage. Muito bacana. Essa é a área de funilaria, a área de mecânica. E dá para ver que é bem diferente da maioria das oficinas, né? Que é cheio de ferramenta espalhada no chão. O gerente aparecendo ali. O gerente lá. E olha, um lugar bem bacana, né? Um lugar agradável que você pode ir tranquilo e ainda mais com essa proposta de valor sua, né? Ó, tem uns carros bacanas. E a clínica. Aí já é da clínica, são Olha, fotos da clínica. Essa foi a primeira que nós fizemos em novembro e já fizemos uma agora no meio do mês passado. Aí é o prefácio do que a gente vai colocar para... A intenção não é ensinar a fazer. Uhum. A intenção é que consiga diagnosticar o problema do carro, para ter, uma hora que você vai encostar numa oficina qualquer, muitas vezes você não está próximo da oficina de confiança ou da oficina que você está acostumado a usar, você tem necessidade de fazer um reparo, o carro parou por acaso, então para você não se apavorar, não. É lógico. Sabe, encosta, olha, pode ser isso, pode ser aquilo, e para não ser enganada, né?
E elas, ó, inclusive está ali a foto, elas fotografam, elas interagem, se interessam. Foi muito interessante isso aí, porque muitas das pessoas com quem a gente já troquei ideia a respeito da clínica, não, mas mulher não se interessa por carro, quando muito se interessa por usar um carro mais novo, um carro mais bonito. E as duas clínicas que nós já fizemos, tá mostrando bem o oposto. Elas se interessam sim, elas vão lá, mexem, se agacham embaixo do carro, procuram saber, fazem perguntas, e é muito divertido, porque as perguntas são muito aleatórias, né? É um negócio muito porque divertido. deve ser uma coisa assim, Esse o básico do básico, kitzinho. né? Esse é um kit que você recomenda para elas? A gente dá de presente no fim da clínica para cada uma das participantes. Então tem ali um estojinho com unha, lixa de unha, um gelzinho, uma luvinha e uma estopinha. É um agrado só para... Muito bacana. Você está na segunda edição, né? Acabou de fazer a segunda edição da clínica. Fizemos a segunda agora dia 15 passado. Foi a segunda clínica, a gente já melhorou um pouco, né? Eu não quero nada que seja assim, com script, sabe? Nada quadrado. Até porque as pessoas vêm sem conhecer praticamente nada de carro. Tem interesse em saber? Tem, muito. Tem fotos aí que você vê que as pessoas estão embaixo do carro, xeretando ali na suspensão. Aí tinha um carro antigo na época de um cliente nosso lá na oficina, que elas foram olhar dentro do motor, porque era um motor gigante, enorme. Nossa, a ideia é colocá-las bem à vontade, a turma brinca, a gente faz um café da manhã muito gostoso. Tá aí, Quer dizer, descontraído mesmo, é um ambiente... bem ambiente... para se divertir mesmo, a gente se diverte mais do que qualquer outra coisa. E qual que é a expectativa quando você convida uma mulher? Elas falam assim, eu gostaria disso, daquilo, eu tenho essa expectativa, eu quero sair de lá craque em não ser mais enganada pelo mecânico, pelo funileiro, pelo borracheiro, que todo mundo engana, né? Tem sim. A gente recebe muita pergunta. Na hora da clínica, durante a clínica, elas ficam à vontade para perguntar o que quiser. Mas quando chegam elas já vêm com muitas dúvidas. Teve uma das moças que participou, estava com uma anotaçãozinha, com meia dúzia de perguntas. Foi muito interessante porque a gente achou até que ela tivesse vindo por outro motivo que não a clínica propriamente. Porque ela veio com perguntas formuladas, querendo saber sobre injeção eletrônica, por que a gente fazia isso, por que a gente fazia aquilo, enfim. Mas é interesse mesmo, é interesse. Hoje, eu acho que 50% ou um pouco mais, talvez, dos clientes da Garagem São Paulo são mulheres. Olha só. São mulheres. Nós nunca fizemos propaganda em lugar nenhum. Então, os nossos clientes são indicação de outros clientes. Salvo algumas empresas que a gente faz manutenção das frotas, a maior parte dos clientes, pessoa física que nós temos lá, vieram por indicação de outros. Não é porque, viu, achou bonitinha a oficina, achou limpinha, achou o mecânico bonitinho, não. Vieram porque vieram por indicação de outras pessoas. E isso daí é muito gratificante, porque as pessoas, infelizmente, a grande verdade é essa. Quando você fala de mecânico, as pessoas têm a nítida impressão de que vão ser lesadas. Na oficina, muitas vezes você recebe um cliente, mesmo sendo indicado, você percebe que ele está com o pé lá na calçada. Ele não está nem com o pé atrás, ele está com um lá na calçada. Então você começa, a gente explica, para isso eu sou muito paciente. Então quer saber o que é que nós vamos fazer no seu carro? Eu explico. Aí me liga, às vezes a gente interna um carro lá por mais tempo, a pessoa diz, e aí, como é que tá? Pô, precisa isso, precisa aquilo. Pô, Edu, pelo amor de Deus, deixa assim, deixa assado. Eu não quero mais ter isso. É muito legal. E a clínica é justamente para isso, sabe? Formar um pouquinho, ensinar um pouquinho de como funciona o carro, para que
a mulher principalmente, não digo que o homem também não aconteça, porque tem um monte que estão querendo fazer. Eu tenho alguns clientes que gostariam de participar, homens da clínica. Essas são para mulheres. Eventualmente a gente até cria uma para os barbados, mas não é agora. E elas vêm, a ideia é exatamente essa, é não se apavorar, sabe? E saber o que está acontecendo com o carro. Ah, o carro está... o resultado disso foi muito interessante. 2 clientes nossas, depois da primeira clínica, tiveram um problema com os seus carros. Uma delas me ligou e falou, Edu, meu carro acabou a bateria. Falei, mas como é que você sabe? Porque, olha, eu fiz assim, assim, assim e não funcionou mesmo. Falei, brilhante, conseguimos o que a gente queria. Atingimos o nosso objetivo, era exatamente esse. A outra ligou mesmo, com o mesmo problema. Ah, Edu, tudo bem, tudo bem? Olha, eu participei aí, o meu carro está fazendo um barulho quando pisa no freio e está puxando para um lado que você tem que segurar a direção. Será que acabou a pastilha? Ah, porra, é legal demais. Quer dizer, tem nexo, né? Tem. Então, de repente, para ela, o carro está puxando para o lado, pô, pode ser um pneu, pode ser suspensão, dependendo de onde for, pode ser realmente um problema seríssimo, né? Infelizmente é assim, porque então elas já ligam, essa segunda que ligou com o problema de freio foi muito legal, porque ela já ligou assim, pô, Edu, acho que meu carro está sem pastilha, porque está fazendo um barulhão assim forte, eu vi aquele dia e tal. O objetivo é esse mesmo, né? Que bacana. É fazer as mulheres, principalmente, se interessarem. Não que elas não se interessem pelo carro, elas adoram os seus carros. A gente tem algumas clientes que tratam o carro como se fosse um bebê. Todos os carros das minhas clientes mulheres têm nome. Então, interna o carro na oficina e diz assim, ai, como é que vai o meu bebê? Ai, não deixa sujar muito o meu bebê. Ai, Edu, tira que ele está tossindo tanto. Coisa assim, né? É muito divertido. Que bacana. Isso, é muito legal. A Garagem São Paulo, nesse aspecto, é bem uma coisa, eu não diria que familiar, mas de amigos. De amigos. A gente tem as portas abertas, então você entra lá, se você quiser ficar embaixo do elevador lá vendo o carro ser consertado, você pode ficar. Não tem segredo de estado? Não, lá, né? não, absolutamente. A gente tem muito cliente que participa bastante da atividade quando está com o seu carro lá. Então não fica muito fácil lidar com eles. E essa proximidade cria um grau de confiança. A gente tem alguns clientes que hoje eu mando buscar o carro na casa deles, nem orçamento eu passo mais. Sabe, eu entrego o carro 2, 3 dias depois, dependendo do tempo necessário para fazer o reparo, e mando a conta. Por quê? Porque já estiveram na oficina, já viram como é que a gente trabalha, sabe do cuidado que a gente tem, que o carro é um patrimônio para muita gente. Alguns é só um meio de transporte, mas para muitos é um patrimônio valioso. Então eles vão, se acostumam, veem como é que a gente cuida das coisas, então acaba... E a ideia é fazer a oficina essa de mulheres, essa clínica, uma vez por mês, um período diferente? A gente pulou, a gente fez uma dia 30 de novembro, fizemos uma agora dia 15. Ainda não está estipulado a periodicidade que nós vamos fazer. Porque tudo isso aí envolve, eu preciso estar com a oficina com espaço disponível para isso, a gente tem o lanche. Né, o café da manhã da oficina me custa acordar às 6 horas da manhã para preparar. Não é só o custo financeiro. Não, absolutamente. Tudo a gente faz. Então, existem já 2, 3 empresas, na verdade, que se interessaram em levar grupos de funcionárias. De uma conversa à toa, eu faço manutenção para o carro de uma delas, aí conversando, pô, mas puta, não dá para a gente fazer um grupo fechado? Eu falei, lógico que dá. Acho até que é muito interessante que as pessoas que trabalham no mesmo ambiente irem para um evento desse, vão se sentir mais confortáveis estando próximas de pessoas conhecidas. Então a gente tem 3 empresas, 2 já bem certas de fazer, tá? E uma que se interessou muito. Então, eu acho que é legal. Bacana, pode até virar sei lá, alguma coisa mais
já é profissional, mas eu vou dizer uma coisa mais, além da periodicidade, pode transformar num produto da garagem de São Paulo. Sim. Você tinha me perguntado naquela hora de onde veio a ideia. Não é uma ideia inédita, né? Que eu conheça, duas grandes empresas já fazem isso, ou fizeram isso, não sei se ainda fazem, mas surgiu a ideia de uma viagem que minha filha fez com os amigos para Florianópolis. Indo para uma praia, o carro ferveu. Pai, o que a gente faz agora? O carro está assim, 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 assim. Bom, fui orientando eles para que eles pudessem se livrar do problema, sair de onde estavam e tal, e deu tudo certo. Na volta, a Júlia, minha filha, falou, pai, por que você não faz não me lembro qual foi o nome que ela usou, mas uma clínica, para mulheres. Pelo apuro que ela tinha passado com os amigos lá em Florianópolis. E a gente ficou tentando, a ideia foi maturando, e aí eu falei, vamos fazer. Aí quando eu trouxe a Thaís, que é a que faz o Deixa que eu faço, esteve aqui já contigo, hoje ela trabalha comigo, né? A Thaís tem um blogzinho no YouTube que chama Deixa que eu faço. E ela dá dicas de manutenção. Então eu achei que era legal fazer a clínica ministrada por uma mulher. Até para que não se sentissem as que fossem participar constrangidas de fazer alguma pergunta, né? De repente fica com vergonha, porque eu vou parecer uma songamonga qualquer, não é isso. E a ideia é realmente assim, todos somos na realidade quando não somos especialistas naquilo. Então se você tem uma dúvida, seja mais básica, onde fica o macaco do carro, ninguém é obrigado a saber. Até porque são milhares de modelos de carros, então quando está num lugar desses, você, mulher, pergunte mesmo, pergunte, não tenha medo, não tenha vergonha, tem que ir lá perguntar. Eu acho que assim, a gente observa lá na clínica principalmente, não só na clínica a gente está mais voltado para isso, para tirar as dúvidas, mas no dia a dia da oficina, a gente percebe que as mulheres que vão levar os seus carros na oficina, e hoje já é um número muito grande, daquelas que levam o seu próprio carro, não depende do marido, não depende do motorista, do amigo da empresa, nem nada. Elas entram e vêm conversar e querem saber e se interessam em saber. Eu acho que até para se sentir um pouco mais confortável, né? Eu diria. Não, com certeza, sem dúvida alguma. E é importante, eu estou tirando uma foto aqui para mandar para o pessoal aí, ó. Tem um pessoal pedindo aqui informações, ó, já recebi aqui da Letícia. Ela quer saber o seguinte, às vezes eu vou ou melhor, já fui num mecânico e ele falou que ele falou uma linguagem que eu não entendi nada, que era o cabeçote do motor com vazamento. E aí não entendi nada, o cara falou que ia custar uns R$2.000 para trocar, porque tinha que trocar um monte de coisa. O que eu faço numa situação dessas? Letícia, se você não conhece o mecânico, eu acho que você devia procurar mais de um. Tá? Isso é como um médico. Sabe? Você tem um diagnóstico, se você procurar 3 diferentes, você vai ter 3 diagnósticos e 3 orçamentos diferentes. Tá? Infelizmente é assim que as coisas são. E como é que você confia? Qual você vai... Qual vai ser o certo? Eu acho que, na verdade, é assim, realmente de confiar. Você vai entrar na oficina, vai ver, todos nós temos isso. Como consumidor, eu sou, como consumidor, exigente para esse tipo de coisa. Sabe? Eu quero saber realmente o que está acontecendo, o que é que vai ser feito, por que é que vai ser feito. Lá na oficina, por exemplo, eu não dispenso nenhuma peça trocada do carro dos meus clientes. Então, o meu cliente vai lá, vai fazer um serviço na oficina, todas as peças vão estar à disposição dele na hora que ele for buscar o carro dele consertado. Se ele não quer levar, eu descarto, porque aí a gente tem a reciclagem, é separado o material, enfim. Agora, se não, ele vai ver tudo que está sendo trocado, tudo que foi feito no carro dele. É muito mesmo de confiança, sabe? Não adianta, não existe outra. A gente pega alguns casos lá, infelizmente,
é o que eu falei, a oficina mecânica, o mecânico tem um estereótipo já, né? Então é o cara que é sujo, é o cara que engana, é o cara que tenta tirar proveito. E tem que acabar isso. A ideia de deixar tudo muito claro, a nossa oficina você conheceu, não digo nem da limpeza, mas de estar disponível para você poder entrar, olhar, sabe? Tudo isso aí faz parte. Passa credibilidade, na realidade. A gente não precisa enganar ninguém, sabe? Você não precisa esconder nada de ninguém. Porque assim, quando a gente vai procurar qualquer tipo de serviço, você tem um custo, e quando você vai procurar um restaurante, por exemplo, vai de acordo com o seu bolso. Acho que foi um exemplo que a gente conversou aqui nos bastidores. Se você tem X reais para gastar, você vai procurar um lugar um pouco melhor em termos de comentários dos outros, o que sai nas revistas. Oficina é a mesma coisa. Se você tem um carro que vale 100 mil reais, e aí você leva numa oficina que ele te cobra 100 reais para trocar determinada coisa, por exemplo, ou 300 reais para fazer uma funilaria de um lado inteiro do carro. Desconfie, né? Porque, não tem jeito. Porque não existe mágica, porque tem um custo da tinta, tem o custo da mão de obra e é uma coisa muito delicada. Na verdade, assim, Sérgio, o serviço da oficina varia muito. Então, é bem assim, você pode ir lá e conseguir fazer uma peça de um carro por 200 reais. Agora, não adianta. É bem custo-benefício. Você quer uma peça de 200 reais, você vai ter só um carro consertado. Você quer repor, deixar o seu carro na forma como ele estava antes, você vai ter que gastar, tem que investir. A gente tem inúmeros exemplos disso lá na oficina. Então chegam carros, há pouco tempo atrás nós fizemos um carro que tinha recém-batido, foi feito numa oficina indicada por uma seguradora e a dona do carro bateu novamente. Fomos lá fazer o reparo dela, fotografei, chamei a oficina porque tinham amarrado os faróis com arame. Essa, entre outras coisas que pode acontecer. E realmente é uma pena, né? Porque não tem jeito. Mas é isso que tira a credibilidade. Quer dizer, como é uma coisa que está escondido, a dona do carro nunca ia saber que os faróis do carro dela não tinham sido trocados, tinham sido amarrados. Está escondido, ela não vai ver. Só vai notar quando começar a bater, que vai bater. Vai quebrar, né, a amarração que fizeram. Bora, mas isso tem uma infinidade de tipos de coisas que você pode fazer. Sabe? Conserto de mecânica. Hoje tem muita eletrônica no carro. A gente também apanha. A gente não é o dono da verdade, não. A gente também apanha muito. Mas, cara, antes de dar o diagnóstico, eu prefiro apanhar para descobrir por que o carro está dando problema. Porque senão, com eletrônica, um problema desencadeia uma série de outros. É efeito dominó. Então você perde um pouco mais de tempo para fazer um diagnóstico perfeito para falar com o cliente uma vez só. Porque não tem nada mais desagradável do que você ter que ligar, olha, vai aumentar um pouquinho mais, porque apareceu mais alguma coisa quebrada, porque apareceu mais isso aqui que a gente não estava esperando. Então, lá nós trabalhamos assim, sabe? Vamos primeiro analisar, vamos fundo, vamos pesquisar mesmo qual é o problema do carro. Depois a gente vai dar o diagnóstico e o orçamento para consertar. Para não ter que ficar se explicando, sabe? É um negócio muito desagradável. E é o que a gente ouve. Porque o cara que posta lá e diz assim para mim, porque da outra vez começou com 1.000 e terminou em 5.000. Da outra vez fez isso, mas aí dali a pouco apareceu um outro problema assim, um outro... Isso daí é ruim para todos nós. Para todos nós. E as mulheres que fizeram a oficina, quais as perguntas que foram assim unânimes? Provavelmente é a pergunta unânime. E outros problemas que elas detectaram com você? Não é para debochar das que estiveram lá, mas é assim. Perguntam, como é que faz para trocar um pneu? Mas ninguém sabe. Você brincou aqui agora onde é que fica o step? É verdade. Algumas não sabiam mesmo onde é que ficava o step do carro.
a gente procura sempre ter um carro lá na oficina, um sempre no elevador, que é para que elas possam conhecer o carro por baixo, ver detalhes de suspensão, de freio, coisa e tal. E sempre tem mais um ali disponível para mostrar o motor, esse tipo de coisa. E é muito interessante. Onde é que fica o step? Como é que faz para trocar um pneu? E aí vai. A forma, a visão da mulher do carro é diferente. Né? Elas, hoje, com as seguradoras trocando até o pneu do carro, ninguém mais se incomoda com isso. Nós tivemos eu tenho um cliente que furou um pneu na ida para a praia e não consertaram o pneu. E furou um pneu na volta. Encostou o carro num posto de gasolina, o motorista foi lá, pegou, trouxe-os de volta. No dia seguinte mandou a seguradora trazer o carro para a oficina. Está bem diferente do que era antigamente. Antigamente você se virava. Mas então, a turma vai. Então, as seguradoras hoje prestam um grande serviço nesse sentido, né? Então, você tem um chaveiro. Há poucos dias atrás, eu fui vítima disso. Fui assistir um show de dança no Teatro Municipal e trancaram a chave do meu carro dentro do carro, no estacionamento. Aí, eu e minha família, 11, meia-noite, embarcamos num táxi, fomos para casa. No dia seguinte, tive que voltar ao centro da cidade para pegar meu carro, porque eles não tinham, a seguradora deles, do estacionamento, não oferecia o serviço de chaveiro. Falei, cara, mas chama o chaveiro. Não, mas não dá, porque é alto da hora, não sei o que. Hoje, eles oferecem esse tipo de trabalho. Então, as pessoas se preocupam cada vez menos. Por isso que é até interessante quando elas começam a fazer muita pergunta na clínica. Pergunta, onde é que fica o step? Então, a gente fala de ar-condicionado, a gente tem enfatizado bastante, muito, que o carro vem com um dispositivozinho que chama-se seta. Se você botar para cima, vai piscar para o lado direito, se você botar para baixo, pisca para o lado esquerdo. Porque é inacreditável a quantidade de pessoas que não sabem usar. Isso como pedestre e até como motorista, você percebe. E às vezes a gente chama atenção para esses detalhezinhos, né? É muito legal, cara, vale muito a pena porque elas saem, a gente começa normalmente às 9h30, um pouquinho de atraso, porque uma perde o horário, outra não sabe chegar e coisa e tal. Seriam 2 horas de clínica. A gente não tem conseguido fazer com menos de 3. Então vai ter que mudar para 4 horas, porque acaba ficando mais efetivo. Por causa disso mesmo, porque elas gostam de questionar, sabe? É muito interessante isso aí. Então, acho que... Na próxima clínica eu quero ver se o programa Sob Nova Direção estará lá presente. Vai ser muito até para a gente sentir isso aí das mulheres e ver se depois traz algumas mulheres aqui para falar dessa dificuldade que elas têm, porque nada melhor do que a própria... Sem dúvida. A sua própria paciente, digamos assim, da clínica, vir aqui e falar, dar o depoimento, e vai ser bem legal. É legal. É muito interessante. É difícil de explicar a reação ao evento. Porque você imagina, uma clínica de mecânica, eu vou numa oficina mecânica, vou tomar café da manhã numa oficina mecânica, é um negócio estranho, né, para a maioria. Mas aí, chega na oficina, já vê que é uma oficina mecânica diferente das que estão acostumados a ver por aí, né? Depois, o bate-papo, troca ideia. No intervalo do café, são todos amigos da casa, já se conhecendo há muito tempo. Então, isso é muito legal. Tanto é que a segunda metade da clínica, nossa, é pura diversão. Pura diversão. Porque tem aquelas perguntas, né, que a gente tem que responder na boa, mesmo sabendo que são perguntas ingênuas. Então, você vai lá e segura um pouco e tal. A Thaís é muito divertida nesse aspecto, a Thaís é muito boa nisso. Ela dá a clínica com muito prazer, ela faz isso com prazer, ela gosta do que está fazendo. Então, fica muito legal a relação. É interessante realmente legal. De ver. E você citou antes que a Thaís, que é a quem está ministrando atualmente a clínica, ela tem um canal no YouTube que chama... Isso, Deixa que eu faço. Deixa que eu faço. E é muito interessante, um dos vídeos do Deixa que eu faço, inclusive, que me chamou bastante atenção, é a questão do ar-condicionado.
como limpar o ar-condicionado, que é uma maneira muito simples e prática de você dar a manutenção nele no dia a dia. Isso. Ou seja, se eu não me engano, explica assim, antes de chegar em casa, uns 5 minutinhos, abre o vidro, janela, deixa dar uma refrigerada, porque aí não fica aquele cheiro de mofo que normalmente quando você... Porque normalmente que tem ar-condicionado, principalmente em São Paulo, não abre janela do carro nunca. É um fato. Por 2 motivos. Um é o segurança e o outro é porque o calor realmente, trânsito e barulho e fumaça. Já a segurança, agora tocando num outro aspecto, eu acho que é meio duvidoso esse negócio, porque quem quer assaltar alguém não vai ser porque um vidro está fechado que ele deixa de assaltar. Mas tudo bem, o assunto não é esse hoje, né? Outro dia a gente pode falar de segurança também. A gente fala também de segurança. Mas é um desses aspectos aí muito interessante é o ar-condicionado, né? Porque é uma coisa que a gente não se preocupa e quando vê você está com um cheiro insuportável dentro do seu carro. A gente trata bem o dia a dia, o uso do dia a dia do carro. O carro também funcionar bem é uma questão de segurança, né? Hoje, você põe película no vidro, anda de vidro fechado, porta travada, não evita o assalto. Mas teu carro parar no meio da rua, você está exposto do mesmo jeito com todo esse aparato que você colocou no teu carro. Você só não vai perder o carro porque ele quebrou, porque mas você pode perder seu cartão de a crédito, seu bolsa, dinheiro. até a vida. Até a vida. A gente teve caso lá na oficina, a gente teve uma cliente que foi assaltada, felizmente tinha um carro blindado, mas foi assaltada na Marginal Pinheiros, voltando de uma festa. Emparelharam com ela, deram um tiro no vidro para acertá-la, porque o vidro dianteiro, o carro esteve na minha oficina, nós trocamos os vidros lá, entrou em choque. Parou no meio da Marginal, em choque, natural também, ela e o filho ficou em estado de choque. Veio a polícia para socorrer, ela não queria sair dentro do carro de jeito nenhum, teve que trazer o familiar para ela sentir um pouco de segurança, ficou sem dirigir meses e meses, o carro encostado. Então, a manutenção do carro também ajuda na segurança. Também ajuda na segurança. Porque parar hoje... E olha, não é para a mulher, é para todos nós. Para todos nós, lógico. Sabe? É que aqui, lógico, o foco hoje do programa é falar da clínica que é voltada para as mulheres, lá na Garagem São Paulo, e que gentilmente, eu acho que está fazendo um trabalho não só de marketing, é também de marketing, mas é um outro aspecto de fazer com que as pessoas fiquem atentas para vários aspectos que você tem que estar atento quando se trata de automóvel. O brasileiro, de uma forma geral, não tem o hábito de fazer a manutenção preventiva. Logo que eu montei a Garagem São Paulo, em 2007, um pouquinho depois, eu tive uma ideia, criei o Jornal da Garagem, chamava. Então eu publiquei alguns artigos de manutenção, o que a gente faz hoje com a clínica, eu fazia via e-mail, né? Disparava e-mail para os meus clientes, basicamente assim. E chamava atenção para isso, sabe? A manutenção, vamos fazer manutenção preventiva. Então eu explicava, mostrava, todas as vezes que tinha um recall, por exemplo, eu publicava para ajudar a chamar atenção, desde o princípio. Não era para chamar a atenção para a oficina, chamar a atenção para o teu bem, para a tua segurança. Então, hoje a gente transformou isso, hoje com o advento da internet, a facilidade, a gente trouxe, eu costumo dizer que a gente trouxe, nós juntamos o deixa que eu faço, trouxemos o deixa que eu faço para o chão da oficina. Uma coisa virtual, outra coisa que está lá, você vai lá, põe a mão, suja a mão se quiser, aperta, desaperta parafuso, enfim. Mas a ideia é exatamente essa, é passar um pouquinho de conhecimento de carro para as pessoas. Excelente. Eu tenho uma pergunta aqui do nosso amigo Joel Alves. Obrigado pela sua presença aí, Joel Alves. E ele quer saber se tem aval do SESV a sua oficina. Não. O SESV é um órgão que regulamenta ou controla, enfim, as oficinas de funilaria e pintura, tá? Basicamente. Nós temos a nossa oficina, uma oficina pequena, a gente tem um cuidado muito grande com resíduos, então todo o nosso lixo é separado,
o resíduo orgânico, as peças todas, lubrificante, tudo isso é separado e enviado para as empresas que recuperam. Nada na nossa oficina é descartado aleatoriamente. O SESV, ou o outro órgão que cuida de mecânica agora, que eu não me lembro. O SESV também tem um grande papel, ele vai mais longe do que só fazer algumas análises assim, de oficinas, né, de funilaria e mecânica. O SESV já estiveram aqui por 2 vezes, já fomos lá inclusive. Eles fazem também estudos dos carros mesmo, Sim, eles fazem sim. crash test aqui no Brasil. Eles são um organismo criado até, foi pela Mafre no passado, e depois ele virou meio que autônomo. Então eles fazem esses estudos de segurança viária. Então eles realmente vão um pouquinho mais longe. Né? Na oficina, o que você tem hoje? Uma oficina certificada, a grosso modo, é aquela que diz que tem controle de poluição, então está preocupado com o meio ambiente, principalmente funilaria e pintura, que gera uma sujeira muito grande, o material particulado é muito grande, né? A pintura, o lixamento, tudo isso. O descarte de peças, de lubrificantes, esse tipo de coisa, eles regulamentam e controlam isso, tá? Basicamente. Só que a Garagem São Paulo é uma oficina muito pequena ainda para os padrões do SESV. Então, talvez o foco seja as grandes concessionárias também. Todas são certificadas com certeza, algumas autônomas também, tá? A minha ideia é um dia conseguir também. Mas por enquanto você, de fato, pelo que eu vi lá, você é praticamente uma boutique, né? Você tem um atendimento personalizado, uma boutique chique, no bom hein? sentido. O termo é chique. É uma boutique, uma oficina boutique. É bacana. Mas fica claro aqui, hoje não estamos vendendo e nem fazendo propaganda para Garagem São Paulo dele, mas só falando que é a iniciativa da clínica mesmo, feminina, e logo mais, pelo jeito, masculina também. E faça, viu? Intercale um mês e outro mês o outro. É que o homem é mais difícil de admitir, né, que não conhece. Essa é que é a grande verdade. Então ele se sente... A gente tem alguns clientes lá que vêm discutir mecânicas que sabem tudo. O homem, então, não admite que ele não sabe algumas coisas. Natural, ninguém é obrigado a saber. Mas, na hora de fazer pergunta, ele vem com a contra-pergunta. Sabe? Ele não está te perguntando. Ele está respondendo aquilo que você gostaria de ouvir. Então, e hoje nós temos um negocinho aí chamado Google, que ele nos dá a resposta para quase todos os segredos e mistérios da vida. Sim. E da oficina não é diferente. Não. E lógico, você consegue informação bacana, por isso que hoje a pessoa já não chega lá sem saber tudo, né? Ela sabe alguma coisinha já. É bem assim mesmo. E isso daí tem ajudado muito. A gente, há uns 3 anos atrás, eu participei de um grupo que visava, na verdade, separar, entre aspas, sempre vai existir isso em qualquer ramo de negócio, o mecânico e o mecânico, a oficina mecânica, a padaria e a padaria. O médico e o médico. Isso vai sempre existir, não adianta. Mas algum tempo atrás eu participava desse grupo que tinha como finalidade levar para cima o padrão de qualidade de atendimento das oficinas. Então tinha o Sebrae participando, a Associação Comercial participando, junto disso. Mas você vai, leva um pouco de tempo, aí as pessoas hoje vêm na oficina, eu nunca fiz questão de vender peça. Muitos dos nossos clientes chegam lá e falam, e se eu comprar peça? Muitas vezes é muito melhor que ele compre. Então ele já sabe o que ele precisa, ele vai lá e diz assim, que peça que eu preciso? Ou então já pesquisou. Ele chega lá, olha Edu, eu vi o amortecedor do meu carro no fulano de tal custa tanto, na outra loja custa tanto, posso pegar e trazer e tal? Então isso ajuda muito. Não acaba com a malandragem. Né? Apesar de tanta informação, ainda tem muita coisa errada, sabe? Ainda tem muita gente agindo errado nesse mercado. Mas... Com certeza, como em todos os mercados. Isso aí é uma
Isso também faz parte. A clínica, a ideia da clínica é exatamente essa. Sabe? No fundo, é te ensinar para quê? Você não vai, eu não quero que você vá lá e conserte o teu carro. Eu brinco quando eu vou fazer a apresentação da clínica lá, e eu digo sempre, eu falo assim, olha, a intenção não é ensiná-las a consertar carro. A intenção é ensiná-las quais os problemas, e como funciona, por que da coisa. Não é para consertar. Você não pegar nenhuma mulher, vai lá, se meter embaixo do carro, salvo umas ou outras, que a Thaís, a minha mecânica, por exemplo, duas outras que participaram, duas moças outras que participaram da clínica, que gostam de mexer com o carro, uma tinha um carro tunado. Então, salvo essas, ok. A grande maioria é justamente para isso. Aprender um pouco de como funcionam as coisas dentro de um carro, para poder chegar e discutir. E para poder se virar de forma decente, onde for, né? Seja lá na sua, seja em outros lugares. E é uma iniciativa realmente bem bacana. E como é que você faz para convidar as mulheres? Quem é candidata? Qualquer uma que tiver interesse. Tá? A gente tem um grupo agora, é muito interessante isso, foi bom comentar. Tem um grupo de senhoras de Higienópolis que se reúnem uma vez por semana. São 30 e poucas senhoras. Não sei como é que chama, não é terceira idade, é alguma outra coisa assim. Então elas se reúnem para bater papo, trocar... É uma confraria feminina. E uma conhecida nossa, que sabe da clínica, perguntou, teve na oficina e perguntou se eu não tinha interesse em fazer para estas senhoras. Porque num dia lá na reunião delas, elas comentou disso aí, todas acharam fantástico. Nenhuma delas provavelmente deve sair de casa sem o motorista ou sem o marido junto, porque são senhoras já com uma certa idade. Mas foi muito interessante. Ela veio e falou, Edu, posso marcar? Eu falei, lógico que pode. Seria legal que elas viessem na oficina para conhecer as peças, ver o carro, enfim. Mas elas ficaram entusiasmadas com a ideia. Você imagina? Porque é uma coisa diferente também para elas, né? É uma coisa inusitada. Sim, sem dúvida nenhuma. E sempre tem alguma coisa para aprender, né? É muito divertido. Essa pergunta aqui vem da Fernanda, ali da Zona Leste. Ela quer saber o seguinte, o inevitável, né? Quando vai ter a próxima? E como ela faz para se inscrever? Obrigado já pela sua participação. Pelo jeito, o anúncio lá no Facebook deu certo, porque tem várias pessoas aqui. Tem muita gente tímida que não manda pergunta. Uns que entraram aqui no Facebook do programa enviaram, então... A gente tem uma página no Facebook, facebook.com/garagemsp, tá? Além de divulgar a clínica, hoje está funcionando como dica, eu posto notícias e curiosidades sobre o mundo automobilístico. Então, entra no Facebook, procura, curta a nossa página, você vai receber. Não tem, a gente já falou disso, ainda não está prevista a próxima, tá? A ideia é fazer, isso vai ser na medida que a gente sentir a necessidade de, a cada 30 dias ou 40 dias, enfim. Mas a gente tem, por exemplo, 3 grupos praticamente fechados. Não dá para fazer com muita gente, então a gente faz no máximo 15 pessoas, para que todos possam participar mesmo. Não adianta você encher a oficina de gente, o que está lá sentado não vai entender, ou então não vai conseguir enxergar o que ela está fazendo, o que está mostrando, mas hoje, basicamente pelo Facebook. Tá? Ou, se quiser, manda um e-mail lá para a oficina e a gente reserva, deixa marcado o contato para que possa ser comunicado na próxima clínica. Então a página, repete aí para nós, porque depois nós vamos colocar lá também. Tá. Quando postarmos o vídeo do programa de hoje, que vai amanhã mesmo, vai para o ar, lá no site do programa, que é o sobnovadireção.com, vai ter todas essas informações, vai ter algumas fotos também, vai ter o e-mail da Garagem São Paulo para que você fique em contato lá, já mande seu nome, já se inscreva antecipadamente para a próxima clínica, manda o nome, e-mail, sua data de nascimento, que é importante para saber se você está habilitado. Quem não está habilitado vai preparando lá também o futuro, né? Pode ir
quem tem 17, 18 anos, né? Sem problema nenhum. Quem tiver interesse. Quem tiver interesse de conhecer um pouquinho. Então, qual que é a página? Garagem SP no Facebook, né? facebook.com/Garagem SP. Garagem SP. Garagem SP, Excelente. Então, para quem quiser curtir a página e ficar por dentro dessas novidades todas que o Eduardo está falando para a gente aqui, Garagem SP lá no Facebook, facebook.com/Garagem SP. Então você curta a página ou entra no site que é garagemsp.com.br. Lá também tem algumas novidades às vezes, né? Sim. E aí você, mas principalmente aqui no Facebook, que as novidades são mais frequentes, né? é mais dinâmico para esse tipo de coisa. Eduardo, antes da gente encerrar, que já chegou ao fim, e você vê como passa bastante rápido o tempo, né? Quando o assunto é bacana, deixa uma dica aí para as nossas internautas e para os internautas de o que ele deve, antes de procurar uma oficina, uma funilaria, o que ele deve pensar e na hora de chegar lá perceber se vai ser um bom negócio ou não. Hoje, você vai, olha primeiro o que tem dentro da oficina, tá? A nossa experiência não é a minha oficina, não, tá? Existem muitas outras, a minha não é melhor do que muitas outras, mas é fundamental que você saiba e consiga ver o que está sendo feito, tá? Todos nós temos, mesmo desconhecendo de mecânica ou qualquer outra coisa, um conserto de um eletrônico qualquer, usa o teu feeling, presta atenção, vê o que está à tua volta, é a melhor forma de você não ser enganado e de não se enganar. Tá? As coisas têm que estar claras, tem que estar ali à tua frente para você poder ver o que está sendo feito. Maravilha. De outro jeito, não... Dica melhor que essa, só se tivesse dinheiro, né? Então tá joia, falamos aqui hoje com o Eduardo Anversa, que é proprietário da garagem em São Paulo, é uma oficina mecânica bem diferenciada que faz periodicamente a clínica de oficina para mulheres. É muito bacana, Eduardo, muito obrigado pela sua gentileza de vir aqui hoje. Saiu de lá da oficina e veio até a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Excelente. Então, semana que vem tem mais programas sob nova direção. Bom carnaval para todos vocês e até lá.